Bem, vamos começar a nossa conversa de hoje com a fisioterapeuta Caroline Siqueira Mendes, especializada em dermatofuncional. Doutora Caroline, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. E para começar a enquadrar a nossa conversa, qual é a relação que tem a fisioterapia com a dermatofuncional? Mauro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho dessa profissão, que eu já estou aí há 15 anos. E a fisioterapia, dentro da fisioterapia nós temos todas as áreas, né, que aborda a medicina. E a fisioterapia dermatofuncional, ela se envolve no quesito de recuperar, de reabilitar uma pele. A gente diz que a fisioterapia dermatofuncional, ela vai atuar nas disfunções estéticas. Então, eu recupero um tecido que sofreu uma injúria, eu trato uma flacidez, uma celulite, eu consigo entregar rejuvenescimento, a gente trabalha muito com rejuvenescimento facial, rejuvenescimento corporal. Camufla uma cicatriz. Camuflo cicatriz, a gente despigmenta uma sobrancelha pigmentada, retira uma tatuagem arrependida. E, então a gente atua em toda a área da estética hoje, né, com a dermatofuncional. E a micropigmentação? Pois é, a micropigmentação são profissões distintas. A fisioterapia, ela, como eu falei, ela vai abordar a questão da disfunção, né, tecidual, e a micropigmentação ela já vai atuar de uma forma visual, né? Visual. Então, são profissões distintas, mas que se conectam entre elas, né? Para entregar, devolver para o paciente ali, proporcionar que ela possa se ver, a recuperação em si daquele paciente, ela possa ser entregue. Nós, leigos, quando ouvimos falar em micropigmentação, a gente imagina logo sobrancelha. Deve ser uma das maiores demandas. Muita, a demanda é realmente alta. Mas hoje a procura também pela parte reparadora, que é a micropigmentação paramédica, ela vem crescendo cada vez mais. E dê um exemplo dessa micropigmentação paramédica. A micropigmentação paramédica, a gente consegue entregar uma areola, por exemplo, que foi perdida após uma mastectomia, após o paciente fez uma cirurgia plástica. É o caso da cicatriz. Fez uma cirurgia plástica, por exemplo, uma mama, perdeu, sofreu alguma intercorrência após cirurgia, perdeu a areola total ou parcial, a gente consegue entregar. A fisioterapia, por exemplo, consegue tratar essa cicatriz, né, e a micropigmentação entra para devolver a cicatriz, devolver a areola. A gente entrega a areola de volta para aquela paciente que perdeu aquela areola, através da micropigmentação paramédica. É como se fosse uma tatuagem, não deixa de ser, né? Por mais que a literatura em si não entregue o trabalho como tatuagem, micropigmentação e tatuagem sejam distintos, né? Mas na prática acaba sendo a mesma coisa. E qual é o equipamento que a senhora usa para retirar a tatuagem? Que eu tenho ouvido que agora está numa onda, né, muito grande de retirar, diminuir, tornar mais natural. Passou aquela onda de coisas grandes. Verdade, né? Hoje a estética em si, ela aborda mais essa pegada natural, mais sofisticada, né? As pessoas buscam hoje... Menores, mais bem localizadas. Isso, então hoje essa busca pela naturalidade, ela vem crescendo cada vez mais. Então muitas pessoas que fizeram uma tatuagem lá atrás, por exemplo, seja ela corporal ou uma sobrancelha, né? Aquela micropigmentação antiga que a gente... Que se via logo de longe, né? Que é aquela maquiagem definitiva, que era esse termo que utilizava. Isso evoluiu. Ninguém quer mais isso. A gente tira hoje totalmente com a despigmentação a laser. Então, lá na clínica a gente recebe cada vez mais, assim, as pessoas têm procurado muito a despigmentação a laser. Justamente no caso de uma tatuagem, para remover aquela tatuagem mesmo, e no caso de uma sobrancelha, retirar a sobrancelha, remover a sobrancelha, a micropigmentação, para realizar uma nova, para se permitir as técnicas novas, né, que a gente está oferecendo cada vez mais. E que toda hora está surgindo uma novidade. É o tempo inteiro. Agora é a nanopigmentação.
Não é mais micropigmentação, é nanopigmentação. Quando Menor se trata ainda. de sobrancelhas, Menor né? ainda. Isso, que a gente pega aquelas Mais camadas certeira. mais superficiais. Ela já é uma técnica, ela é tão, para eu entregar aquele nível de naturalidade, eu preciso trabalhar de uma forma superficial. E o paciente chegou a essa consciência da naturalidade, Sim. que a naturalidade é mais bonita, Sim. é mais interessante? Sim, porque a internet está aí, né? Então, hoje, com a toda essa comparação... influência da rede social, não tem como, né? Então, cada vez mais exigentes nesse nível. Então, a estética supera o paramédico na demanda, né? Falando estatisticamente, ainda sim, mas a paramédica está crescendo muito. O que acontece? Antigamente, a gente não tinha tanto o apoio dos colegas, né, dos médicos, na questão de indicação. E o médico... Geralmente o oncologista talvez não tivesse a consciência do produto final. Sim, justamente. Então, ele resolvia a questão da doença, mas o produto final, a saúde mental daquela paciente, que ficou sem um seio, coisa parecida. Sim, hoje tem essa consciência. Então, eles estão indicando, né? Eles estão encaminhando. A gente tem hoje uma boa demanda de encaminhamento dos próprios colegas médicos, né? E eu, por muito tempo, até hoje, eu ainda faço visita, ainda converso com os colegas para tentar trazer, né, cada vez mais essa consciência. Essa pigmentação mamária, ela é definitiva? É definitiva. Não tem um prazo, não? Não, essa que eu faço, não. Não, é definitivo. Não precisa retocar, nada? Não, é definitivo. Então, assim, por isso que eu falei ali no início. A gente chama de micropigmentação paramédica, mas muitas vezes eu não faço a micropigmentação em si, que ela é bem superficial, né, comparado com a tatuagem. Muitas vezes, dependendo do tipo de tecido que eu recebo ali, eu preciso usar mesmo a técnica de tatuagem. Então, eu tenho ali disponível para mim... E aí que se confunde a micropigmentação com a tatuagem. Eu tenho ali disponível o tempo inteiro para mim um aparelho de tatuagem e um aparelho de micropigmentação. A micropigmentação é algo mais sutil, um aparelho leve. A tatuagem, ela tem uma batida mais pesada, ela atinge camadas mais profundas, né, níveis dérmicos mais profundos. Então, assim, dependendo da situação, da minha avaliação, do tipo de cicatriz e pele, eu vou traçar ali um plano, se eu vou usar uma técnica de tatuagem, se eu vou usar uma técnica de micropigmentação, e as duas se completam. Qual é a pele mais interessante para um produto final perfeito, branco ou morena? Olha, a pele branca sempre vai ser mais tranquilo para trabalhar em todos os sentidos. Até não me refiro nem somente na questão da micropigmentação. Você retira o cor-de-rosa da cicatriz? Sim, sim. A gente, passando um período cicatricial, tem uma indicação para a gente realizar esse processo, tanto de uma reconstrução de areola, quanto para fazer uma camuflagem de cicatriz. E aí, diante desse período, que geralmente leva em torno de 6 meses a 1 ano, é que a gente vai começar a trabalhar nessa cicatriz, camuflar ou a cicatriz ou fazer uma reconstrução de areola. Numa paciente mastectomizada, por exemplo, aquele tecido íntegro ali, após a mastectomia, por exemplo, é muito tranquilo para eu trabalhar. Então, faço um procedimento ali, aquela paciente vai ficar linda, vai voltar para um retorno, 30 dias depois elas voltam, né, comigo, e às vezes nem preciso fazer um retoque. Já uma pele que sofreu, né, uma injúria, né, que tem um nível de tecido mais rígido, ela me dá um pouquinho mais de trabalho. Então, às vezes eu faço ali o procedimento, a reconstrução da areola ou faço a camuflagem da cicatriz, essa paciente volta para fazer o retoque e às vezes ela tem que voltar uma terceira vez. Então, isso a gente vai acompanhando, né, até entregar o resultado final para o paciente. Sua demanda 100% é feminina? Não. E o que é que o homem busca? Também a cicatriz? Homem faz cicatriz, homem faz da estética geral lá na clínica, né? A gente tem toda a parte da estética avançada. Homem hoje, ele faz, a gente também tem a microcapilar. Então, a busca pela micropigmentação capilar Quer dizer, também em vez de plantar o cabelo, ele faz uma micropigmentação. Faz a microcapilar. Só em falhas, né? Só não em dá falhas, para fazer na cabeça pode tudo. fazer, a gente já tá ali, dá para fazer em toda a extensão do couro cabeludo. Muitos me procuram pós-transplante para fazer um acabamento,
Ontem mesmo um paciente me procurou, tem 3 anos de transplante capilar. Ficou muito bom o trabalho, mas incomoda ainda aquela sombra, que é aquela translucidez assim do couro cabeludo. Então vamos camuflar, vamos pigmentar. O couro cabeludo muito branco, aquele fio muito preto, sim, chama atenção, todo mundo nota, isso. Né? Aí, então, acontece, pacientes que têm uma falha extensa, mas aqueles pacientes que passaram pelo transplante também, dá para a gente fazer um acabamento final com a micropigmentação. Eu vou pedir para a produção colocar algumas fotos que a senhora trouxe. Eu acho que é interessante a senhora comentar cada caso, né? Mostrando a imagem desses tipos de procedimentos, né? Olha, essa aqui é uma camuflagem de cicatriz. Essa paciente fez um lift. Sim, lá, lado esquerdo, era a cicatriz, né? Isso, ela fez um lift e após o lift, o desconforto dela era esse branqueamento, né, cicatricial. E aí nós fizemos, depois de acho, 6, 8 meses da cirurgia, não, pela cicatriz aí foi 8 meses, e aí nós fizemos a camuflagem, essa paciente fez a camuflagem, a gente trabalha com similaridade de cores. Então, assim, o que é similaridade de cores? A gente não consegue deixar o tecido na mesma cor. Sim, ele fica próximo, bem melhor, ele fica muito próximo, né? Muito próximo à extremidade ali, você pode observar. Isso é definitivo. Esse trabalho que eu fiz aqui nela tem uma durabilidade de uns 3 anos, esse aqui. Esse não é definitivo. Sim. Eu trabalho com a diferença do definitivo ou o provisório é o custo? Não, é a área. É a área. Tá. Quando se trata de face, por exemplo, eu gosto de trabalhar de uma forma que eu não deixo aquele paciente ali com aquele pigmento para o resto da vida. Eu gosto de trabalhar de uma forma mais superficial. Sim. Já quando eu trabalho, porque assim, a face, ela está exposta a sol, a luz solar, né, alteração de cor, cicatriz de grande, pigmento. aí foi uma plástica. Essa aí fez uma dermolipectomia, né, fez a plástica, ficou com uma cicatriz que provocava um desconforto muito grande nela. E aí nós camuflamos. Na verdade, eu fiz um tratamento primeiro, eu tratei com laser, melhorei um pouquinho a qualidade da cicatriz. Estreitar um pouco. Aí melhorei a qualidade da cicatriz e depois nós entramos com a camuflagem. Essa camuflagem aí já é definitiva, tá? Essa aí a gente já chama de tatuagem. E essa paciente, por ser uma área, por exemplo, que não tem exposição, né, não fica o tempo todo exposta ao sol, ela não gosta de pegar sol, é uma paciente que foge de sol, eu falei, então são situações que é de acordo com a avaliação e com a expectativa, eu conhecendo ali as características, a personalidade do paciente, é que eu vou traçar o plano específico para ele. No caso dessa paciente aí, realmente é uma tatuagem. Legal. Ficou bem mais suave. Aí entramos nas sobrancelhas. Aí é uma nanopigmentação de sobrancelhas, né? Uma técnica bem superficial, visagista. Hoje a gente busca muito o visagismo, né? Trabalhar com realismo para entregar o máximo de naturalidade para o paciente. Ela tinha uma falha lá em cima, né? Isso. Nós cobrimos. E o objetivo é o quê? Seguir. Eu não gosto de trabalhar com padrões, né? Eu prefiro respeitar o padrão da paciente em si, né? Eu não gosto muito daquelas figuras geométricas, né? Eu quebro um pouquinho, aí sigo o caimento e a arquitetura da sobrancelha de cada paciente, porque assim a gente consegue entregar uma naturalidade, né? E é um trabalho que não tem tanta durabilidade. Essa é a Flow Brows, é uma técnica que está super em alta agora. E é técnica de sobrancelhas, ela só dura em torno de 8 meses a 1 ano. Então, para eu entregar esse nível de naturalidade, eu não trabalho profundamente, eu tenho que trabalhar superficialmente. E aí, olha, essa aí também. E aí eu consigo esse resultado, um resultado mais sofisticado, né? Mais moderno, deixa a mulher mais jovem. Essa aí é a mesma coisa, foi o mesmo trabalho. Essa aí já gostava da sobrancelha um pouquinho mais selvagem. Aí eu arrepiei um pouquinho os fios dela, mas bem natural também. Fica bem mais bonito. Aí já é a reconstrução de areolas. É uma paciente que fez uma cirurgia plástica, perdeu uma parte da areola, né, sofreu uma necrose tecidual. E esse tipo de tecido, né, pós-necrose, é um tecido bem, assim, difícil de trabalhar, não é um tecido fácil, mas a gente consegue entregar um resultado legal para o paciente, às vezes com mais sessões.
mas a gente consegue entregar um trabalho bem legal para esse paciente, para essa paciente. E essas injúrias, né, teciduais, essas necroses, isso pode acontecer não só na questão da areola, mas em toda a extensão da cicatriz, às vezes acontece. Aí já é uma paciente de mastectomia, uma paciente que venceu o câncer, passou por todo aquele processo, né, o tratamento oncológico. E aí colocou uma prótese, depois é que você faz toda a extensão, né, tecidual, usa o espaçador, depois entra com a prótese, dá todo um período até o médico encaminhar para a gente, né, geralmente depois desse... Esse tipo de tratamento precisa de uma orientação médica, precisa de uma recomendação médica? Não necessariamente, mas a maioria das pacientes realmente vem de encaminhamento dos colegas, E aí, após todo esse processo, é um processo longo, né, que exige muita paciência da paciente, e aí as pacientes vêm, a gente avalia, e eu procuro buscar, entregar para o paciente o quê? Não só a areola de volta, né, o objetivo não é só devolver a areola do paciente, o objetivo é o quê? Trabalhar de deixar o mais próximo da naturalidade e a simetria. Porque às vezes tem colegas que faz que pós-cirurgia o mamilo fica muito lá em cima ou fica muito lá embaixo. Às vezes eu nem uso o mamilo como mamilo, eu acabo pigmentando ele, eu faço dele uma areola e faço um outro mamilo, porque fica muito assimétrico. Então, o objetivo é o quê? Entregar o máximo de simetria para essa paciente e dar esse conforto para ela, né, de autoimagem. Se olhar e, tá ali, minha mão voltou a ser o que era, mesmo não sendo, né, mas ela se olha, ela consegue enxergar a sua areola de volta. Isso aí para a saúde mental é incrível. Isso aí é um batom permanente? Assim, não é, a gente não assim, eu não trabalho mais com... Quem faça isso aí acaba com o batom, não precisa mais. Ele só tem durabilidade, dependendo da técnica, eu consigo entregar. Nesse caso aí, por exemplo, essa paciente só queria uma corzinha de leve, né? Você nota que não tem borda marcada, é uma técnica também bem sofisticada, natural. Eu consigo entregar a naturalidade para um paciente, não deixando a borda marcada. E aí substitui o tal preenchimento? Não, de forma alguma, ele só vai colocar cor. Então houve um preenchimento? Não houve. A sensação de volume é porque a borda apareceu, tá vendo? Ela é como se ela ficasse mais volumosa porque a cor apareceu. E é um procedimento que ele pode ter durabilidade de 2 a 3 anos, não é definitivo. Essas pacientes que buscam, são pacientes que gostam mesmo daquela corzinha, boquinha de bebê, sabe? Aquele aspecto mais natural, mais coradinho. Que não fica tão natural, né? É como se estivesse permanentemente de batom, né? Mas às vezes, olha, esse aí, por exemplo, é um homem. Ele não fica parecendo que ele passou um batom, não? Não, que nada, não fica. Tem certeza? Absoluta. Porque tão rosa assim, só muito jovem, né? Isso, mas esse é o objetivo, né? Pois mas ele com barba e tudo, não tem aí um conflito, não? Deixa o homem bem mais jovem. O que acontece? Tem cores de boca também, viu? Cor de boca mesmo. A gente consegue deixar, se você olhar a foto de cima, por exemplo, você vê que ele não tem, a borda dele superior quase não aparece, né? Se ele quisesse algo ainda menos rosinha, mas valorizando a borda superior, dava para fazer. O problema aqui é como ficou a inferior. Eu acho que ele acabou de passar o batom. É um lip tint. Mas dá jovialidade, assim, deixa a pessoa mais jovem. Tem bastante. O homem procura bastante. Vou começar a reparar isso. Sim, o homem procura, e é incrível, assim, como vem crescendo, assim, a procura dos homens com relação à estética. Não só micropigmentação, mas... Sim, no geral. No geral. A cirurgia plástica. No geral, é incrível. Muito bom. Tem mais alguma fotografia? Acho que não acabou. Tem mais. Então, isso aí foi um portfólio. Tem algum outro tipo de demanda que não esteja classificado aí? Olha, hoje nós, dentro da micropigmentação em si, é isso que a gente tem para oferecer, né?
as sobrancelhas, a reconstrução de areolas. Agora, você retirar a tatuagem, que é algo que muita gente sonha, isso demanda muito tempo? É muito rápido? Tatuagem demora. São várias sessões, eu ouço falar que são várias sessões. São várias sessões, muito. Exige uma paciência do e o paciente. custo? Varia do tamanho da tatuagem, de acordo com o tamanho da tatuagem. Então, eu posso falar de valores aqui, não tem problema, mas Sim. varia de torno de 250, 650, 850, 1.000, 1.200. A gente tem uma tabela, segue uma tabela. Isso por sessão ou resolver o problema? Por sessão. Por sessão. Isso vai muito de acordo com o tamanho da tatuagem. Aí tem gente desistindo de desistir, porque fica caro. Você acredita que não? Quem realmente decide despigmentar uma tatuagem... aquelas pessoas que colocam o nome de namorado e tudo, e depois querem tirar. Geralmente esses dias chegou um casal, ele não só tinha o nome da esposa em um braço, mas ele tinha nos dois. E ela também, nos dois. Ficou bem caro para deixar então, de ser besta, né? E aí, no processo de separação, enfim. Então, e quando eles começam, muitos vão até o final. E já na micropigmentação de sobrancelhas, fica por exemplo, perfeito. Fica. Tem situações... Não fica manchado, não? Depende. Se não for até o final e a pessoa desistir porque ela vai fazer uma tatuagem por cima, às vezes não tem necessidade nem de fazer uma remoção total. Fica só aquele sombreadinho, aquele resquício de pigmento que tem ali, já é suficiente para ele investir numa outra tatuagem, não vai atrapalhar em nada. Agora, quem quer fazer a remoção total tem que ir até o fim. Ele vai apresentar aquela cicatriz se ele tiver alguma intercorrência no processo da despigmentação, numa queimadura, alguma situação assim, ele pode realmente ficar com cicatriz. Doutora, já o que a senhora ia falando? Não, já a sobrancelha, para fazer remoção daquela... Sim, micropigmentação? Da permanente. Umas 3 sessões. De 3 a 5 no máximo. E às vezes o quê? Mais 2 para colocar a nova? Isso. Às vezes com uma sessão a gente faz uma remoção. Qual é o tempo entre uma sessão e outra? 30 dias. A gente espera 30 dias. Por isso que eu falei, exige paciência. Porque a gente precisa respeitar o processo. E nesse período não fica muito a amostra que está sendo mexido? Fica. Fica. Mas corta muito o contato social do paciente, ele tem que ter paciência mesmo. Não, porque hoje, não porque a sobrancelha, por exemplo, é o para-choque do rosto. Mas tem tatuagem, tem como maquiagem. A paciente, depois de uma semana após despigmentação, ela pode usar uma maquiagem. Fica tranquilo. Doutora Carolina Siqueira Mendes, muito obrigado por essas informações. São novidade, né? Algo interessante, diferente. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Logo depois do intervalo, vamos falar com o empresário Márcio Bittencourt, titular da Rede de Clínicas Populares Mais Saúde. Eu volto já.